Oh, glória a Deus, amém. Como vocês sabem, a mensagem da graça está queimando no meu coração. E eu te digo, querido, uma das coisas mais patéticas é quando um ministro tenta criar um mover que Deus não fez. É patético. Qualquer pessoa que tem conhecimento sobre a unção percebe quando a coisa está sendo construída, inventada. Palavras são ditas para criar um ambiente, mas o Espírito do Senhor não age assim. O Espírito do Senhor age segundo a sua palavra e segundo a direção do Espírito. Amém? Então estamos aqui não para fabricar algo, mas submeter a direção do Espírito Santo. E eu te digo, o Espírito do Senhor falou conosco sobre esse ano ser o ano da graça superabundante. E nós vamos obedecer o que o Espírito do Senhor diz. E aquilo que Ele disse vai se manifestar. Quantos creem aqui? Metade. Um terço. Quantos creem aqui? Amém. Eu não estou querendo a sua afirmação, que você diga amém, eu só quero que você participe da mesma bênção. Amém? Então, é muito importante, e quem se lembra aqui das mensagens que nós falamos sobre graça, nós deixamos muito claro que, na verdade, graça é tudo. Tudo existe pela graça de Deus. Quando Deus criou o mundo e disse, haja o universo e tudo que existe, Ele disse, haja luz, era uma manifestação da graça dEle. Porque se Ele não quisesse, também Ele não precisava criar. Ele criou e tem mais, viu que era bom. E depois criou um homem conforme a imagem e semelhança. E deu autoridade para o homem. Isso ele fez segundo a sua graça. Graça é o quê? É um favor. É uma capacitação. É a bondade e o amor de Deus e a misericórdia de Deus em operação. Amém? E aí nós vemos que Deus disse para o homem, não é bom que o homem esteja só. Passamos para ele uma auxiliadora que seja idônea. O que é isso? Graça de Deus. Graça para o homem, Adão. Amém. Graça para Adão. E aí o homem cai, peca, e na hora que Deus dá a declaração que Satanás, que era a serpente, ia rastejar, ele diz lá que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Então, ali é o que se chama de proto-evangelho, ou seja, o evangelho sendo profetizado. E o que é isso? Graça de Deus. Ou seja, no começo, em 3 capítulos, você já vê 3 atuações da graça de Deus. Graça de Deus é tudo. Estão aqui comigo? Diga comigo, a graça de Deus é tudo que eu preciso. Tudo que você precisa é a graça de Deus. A graça vai ensinar tudo. A graça vai colocar vocês com o pé sobre a rocha. A graça vai te evitar de pecar. A graça vai fortalecer você. A graça vai operar a saúde divina sobre a sua vida. A graça vai manifestar a unção de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus que te deu a oportunidade de vir para o culto. É a graça de Deus que te deu saúde e força para adquirir riquezas. É a graça de Deus e a sua misericórdia, que é uma característica da graça, que faz você não pagar tintim por tintim por todas as besteiras que você falou. Ele é tão bom que ele vai e com misericórdia te dá a opção de você voltar atrás. Deus te dá hoje a oportunidade de você voltar atrás. E presta bem atenção nessa declaração que eu estou dizendo, porque isso não é nem a palavra de hoje, eu estou só dizendo que você deve estar com o coração bem atento, porque nós vamos ensinar algo aqui, e no final do culto nós vamos fazer algo segundo este ensino. Está comigo aqui? Só que tem uma característica desse algo que é muito sério, e é preciso você entender, e se tiver de se arrepender durante o culto, vai só que se arrependendo aí. Porque nós vamos falar sobre a graça manifesta na imposição de mãos. Diga comigo, a graça manifesta na imposição de mãos. E tem isso, pastor? Tem sim. Afinal de contas, para que serve a imposição de mãos? Hein? Vemos que a imposição de mãos por parte da igreja é uma excelente revelação a respeito da graça de Deus. Deus determinou essa doutrina de imposição de mãos porque é uma forma dele manifestar a sua multiforme graça. Fica comigo, eu disse que é muito sério. Por que é tão sério, pastor? Sabe por quê? Porque
o que você ouvir aqui e reter do seu coração vai gerar fé. E essa fé vai fazer, quando a gente houver, no final nós vamos fazer uma imposição de mãos, e essa fé, baseada nessa palavra, vai operar os benefícios de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou logo dizendo agora, porque se você quiser ir embora, a porta está aberta, não fique envergonhado não. Que é o seguinte, a mesma imposição de mãos opera também o que precisa ser consertado. Você sabe do que é que eu estou dizendo? Se tiver demônio, vai se manifestar. Se tiver libertação, vai ter que se manifestar. Se tiver cura, vai se manifestar. Amém? Então, por isso que é bom a gente consertar o nosso coração, porque nós vamos aprender algo forte aqui sobre imposição de mãos. Amém? E é uma manifestação da graça de Deus, porque a vontade de Deus sempre foi, querido. Em Romanos, vamos lá, Romanos 12, 2, diz o quê? E não pegue a forma deste mundo, mas transformai-vos, ou a palavra no original é metamorfoseis. Fique mudando, transformado pela renovação da vossa nous, ou mente, ou mentalidade, para que vocês experimentem de verdade, né? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sendo transformado. Amém? Sendo transformado. Mas o que eu quero dizer aqui é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, Deus é bom, diga Deus é bom. Deus é muito bom, e quando Ele opera a sua graça, Ele está manifestando a sua bondade. Quando Deus deu Jesus, Ele estava manifestando a sua graça. Quando Jesus subiu aos céus e distribuiu dons aos homens, Ele estava manifestando a sua graça. Dons ministeriais e dons do Espírito. 9 dons do Espírito, 5 dons ministeriais, é uma manifestação da graça de Deus. Estão comigo aqui? Então, os ministros que Deus levanta são a manifestação da graça de Deus. Os dons em operação são uma manifestação da graça de Deus. E a imposição de mãos é uma forma de Deus ministrar a sua graça. Então, Ele deseja salvar, curar, libertar, levantar o caído. E a imposição de mãos é a forma bíblica de isso fazer. Por isso que eu disse, não só curar, impõe as mãos sobre os enfermos e ficarão curados, mas levantar o caído também e libertar dos demônios. Então, quando uma pessoa tem uma perturbação de demônios, a imposição de mãos vai fazer a pessoa botar para fora aquilo que precisa ser posto. Está comigo aqui? Por quê, querido? Porque quando a gente impõe a mão, não é o pastor que está operando poder, é Deus. A imposição de mãos é um contato físico do Deus Criador através dos ministros por um ato de fé. Amém? Então, quando você impõe a mão, você faz um contato físico entre Deus e você. E você sabe, presta atenção, que na presença do Criador, a iniquidade não pode ser suportada. Amém? Então, quando há um toque de imposição de mãos, claro que isso com um ato de fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, essa consciência do que está sendo feito gera uma fé pura e genuína, e a fé pura e genuína vai surtir um efeito, queira você ou não queira. Amém. Essa consciência do que se está fazendo é muito importante. Vou falar 2 coisas aqui que é muito importante em qualquer doutrina bíblica, mas principalmente em posição de mãos. Consciência de quem você é e consciência do que se está fazendo. Amém. Então, primeiro eu vou dar a consciência do que se estamos fazendo, que é a imposição de mãos. Depois eu vou falar sobre eu mesmo.
tenho que falar sobre eu, porque eu vou impor a mão. E aí você vai ver que eu sei quem eu sou e o que é que eu estou fazendo aqui. E se eu sei o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que falar de mim. Eu sei que a minha esposa também, minhas filhas, e muitas pessoas estão aqui, mas eu tenho que falar de mim, porque quem vai prestar conta diante de Deus sou eu. Eu preciso falar de quem eu sou, e o que eu estou fazendo aqui, e que a minha palavra surte efeito, para o bem e para o mal. Como assim, pastor? A Bíblia diz que no que depender de vós, faça sempre o bem, mas também a Bíblia diz que nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Diga, bom perfume de Cristo. Mas o bom perfume de Cristo é vida para os que se salvam, mas morte para os que estão se perdendo. Por que ele disse isso? Porque o bom perfume de Cristo é a unção de Deus, que exala de nós. Então, se eu estou consciente que tem uma unção sobre a minha vida, esse bom perfume da unção vai manifestar a vontade de Deus. Se você quer. Entendeu agora? E é por isso que eu disse, para o bem ou para o mal. Não que Deus faça mal, mas o mal que há numa pessoa, quando é guardado e praticado, ele vai gerar uma consequência na vida da pessoa. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Mas Deus não quer o mal para ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Diga, pleno conhecimento da sua vontade. O que nós estamos trabalhando aqui agora é o pleno conhecimento da vontade de Deus a respeito de impulsão de mãos. Está comigo aqui? Fica comigo aqui, porque a tua vida depende disso. Por que pastor Sérgio, o senhor é mais ungido do que qualquer um? Não tem nada a ver comigo. Agora mesmo eu disse, aqui está, nesse lugar, no nosso meio, quem é maior do que esse templo, quem é maior do que a placa da Igreja Verbo da Vida de Maringá, quem é maior do que o Ministério Verbo da Vida e quem é maior do que o pastor Sérgio Neiva. E é ele quem opera através dos 5 dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Então, aonde está o Espírito do Senhor, não há lugar para treva alguma, nem demônio, nem mal. Então, uma das coisas que é muito importante a gente saber, primeiramente, sobre imposição de mãos, a gente está falando de mãos, diga mãos. Não é interessante que a Bíblia também tem um termo parecido para Deus. A Bíblia fala da boa mão do Senhor, ou da mão do Senhor. Quem já viu isso aqui? Amém? É um termo muito comum, por exemplo, lá em Esdras. Neemias também, mas Neemias só tem 2 citações, às vezes tem umas 4 ou 5. E tem outros lugares que fala sobre a mão do Senhor, mas essa expressão, a boa mão do Senhor, que algumas pessoas dizem a unção, é verdade que é a unção. Mas eu gosto assim, de uma forma mais geral, dizer que é o poder de Deus. Que a unção é o poder, é uma representatividade do poder de Deus. A unção é uma representatividade do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Está comigo? Unção, poder de Deus e Espírito Santo, falando a mesma atuação dessa parte da Trindade. Amém? Estão comigo? Guarda bem isso. Se você puder anotar, se não puder anotar, depois lembra de pegar lá no SoundCloud e anotar tudo direitinho para você praticar isso e crer no que vai ser feito aqui. Amém? Só que a boa mão do Senhor está falando sobre o favor e a graça de Deus. Então, veja, por exemplo, em Esdras capítulo 7, versículo 6, nós vemos que Esdras fala o seguinte: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Ou seja, a graça de Deus, a boa mão do Senhor, a unção que é o poder de Deus em manifestação, fez com que Esdras tivesse favor diante das pessoas. Diga comigo, a unção, diga a boa mão do Senhor, a graça de Deus me faz ter favor. Estão comigo? Lembra que eu disse que graça é tudo?
Quando você fala de unção, está falando da graça de Deus. Quando você fala do Espírito Santo e os dons do Espírito, está falando da graça de Deus. Quando você fala de cura, você está falando da graça de Deus. Quando você fala do poder do Evangelho, você está falando da graça de Deus. Quando você fala de evangelismo e missões, você está falando da graça de Deus. Quando você fala de imposição de mãos, você está falando da manifestação da graça de Deus através dos ministros e da igreja. Mas o que eu quero dizer é que a boa mão do Senhor, que é a unção, ela capacita e faz você ter graça diante das pessoas. Nesse mesmo capítulo de Esdras, capítulo 7, versículo 9, diz assim: pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, a boa mão de Deus, a unção, a graça, foi abrindo os caminhos, foi dando favor para que ele fizesse aquilo que Deus tinha tocado no seu coração. Aí em Esdras, capítulo 8, versículo 18, diz assim: trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. Ou seja, a mão do Senhor estava fazendo as coisas acontecerem. Diga, a graça de Deus me auxilia. Mas em Neemias capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e que para a casa em que deverei alojar-me, e o rei me deu, porque a boa mão de Deus estava comigo. Ou seja, a graça de Deus estava com Neemias, a graça de Deus estava com Esdras. E aí a gente vê que boa mão tem a ver com tudo isso. Em Esdras capítulo 7, versículo 27 e 28, diz assim: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, além disso, em Esdras capítulo 8, versículo 31, diz assim: partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos. Então, a boa mão de Deus, a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo, o poder de Deus, a graça de Deus livra. Diga, a graça de Deus me livra. Mas o que é interessante é que a mão do Senhor livra, da graça, faz tudo, mas também executa juízo. Então, o mesmo poder de Deus também executa juízo. A mão é a unção, mas a unção cura, mas a unção também repele aquilo que não está alinhado com Deus. Silêncio. Selá. Aquilo que não está alinhado com Deus é repelido. Por isso, a boa mão do Senhor, quando vem através da mão de um ministro sobre alguém, repele o mal que está lá dentro. Seja ele uma doença, um espírito de enfermidade, ou um demônio que está dentro ou está na mente. Porque crente não pode ter demônio dentro, mas tem muito crente com demônio perturbando a mente. Como dizia o irmão Rega, um papagaiozinho aqui de pirata. Ó, o pastor está falando isso, mas é a opinião dele. Ó, o pastor está falando isso, mas devia ter feito aquilo, que ele não fez. Ó, o irmãozinho é assim, é assado. E a pessoa ficando cheio de demônio na mente, pensando que está agradando a Deus. Mas o Espírito do Senhor está no nosso meio,
para desfazer as obras de Satanás, e o que é do mal vai sair, em o nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, e o sangue de Cristo, que não só justifica, purifica e santifica, mas também protege, age sobre a vida de cada cristão, livrando-o do mal e trazendo libertação. Amém, queridos? Vale para você, vale para mim. Em Atos 13:11, vamos logo para o Novo Testamento, né, para a pessoa não pensar que só tem no Velho. 13:11 diz: pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e obscuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Por que aconteceu isso? Porque estava querendo fazer diante de Deus aquilo que era errado. Então, a mão do Senhor cegou por um tempo. Ixi, no Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou. Então, a mão do Senhor também executa juízo. Diga, a mão do Senhor também executa juízo. Mas só executa juízo quando a pessoa quer viver a coisa errada. Amém? Deus não está acusando você de nada. Pelo contrário, Ele revela a sua palavra para que a gente se alinhe a ela. Quem é que é executado pelo juízo da mão do Senhor? Quem decide viver no pecado. Amém? Vocês estão comigo? Mas quem decide viver uma vida diante do Senhor com pureza, não é executado. Amém, querido? Por que Deus faz isso, pastor? Veja, teve um momento em que que tinha uma pessoa que estava fazendo um erro muito grande dentro da igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios fala de uma pessoa que o pai vivia com a madrasta, e o pai morreu, aí essa pessoa foi viver com a madrasta, né? E Paulo diz, olha, eu estou determinando que o tal seja entregue a Satanás. Ou seja, entregando para morrer. Paulo, ministro do Evangelho, estava entregando aquela pessoa para Satanás matar. E ele diz mais, Paulo diz assim, para que ele seja salvo e não seja condenado. Não é o que diz a ceia? Quando disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, é uma execução de juízo para que a pessoa vá para o céu antes de perder a mente e a alma, o coração. Você está comigo aqui? Então o juízo vem. Aí o que aconteceu? Na segunda carta ao Coríntios a gente vê que esse rapaz se arrependeu e se converteu. Fala lá. E foi tudo resolvido, e não teve juízo. Então Deus não quer matar ninguém, nem entregar. Deus quer salvar, Deus quer curar. Mas a gente às vezes é teimoso, quer fazer coisa errada e viver em pecado. Eita, essa palavra está dura, não está não? Mas eu quero que você se coloque no meu lugar como pastor, que quero que você viva o melhor de Deus, e que estou disponível à unção do Espírito Santo para Deus falar o que Ele quer falar, e que não me acovardo. Não vou dizer esse tipo de palavra não, porque dá medo. Então a quem nós estamos servindo? Não é? Nós estamos servindo ao homem ou nós estamos servindo a Deus? Quando a gente serve a Deus, a gente diz tudo. Quando a gente serve o homem, a gente separa. Faz como aquele pessoal quando está escolhendo feijão, né? Tira essa aqui e bota aquela ali. Vai catando o que é para dizer e o que não é para dizer. Não, querido, nós temos que dizer tudo. E imposição de mãos não é só para curar. Não é só para abençoar. Imposição de mãos também é para libertar. E é algo muito sério. Tão sério que Paulo diz lá para Timóteo, olha, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, para que tu não sejas co-participante do pecado dessa pessoa. Ele está falando ali sobre o quê? Sobre impor as mãos para botar a pessoa para ser pastor, para ser professor do rema, etc. Os pecados daquela pessoa é responsabilidade de quem levantou também. Então, para poder impor as mãos para alguém ser pastor, é preciso passar pela peneira de Jeová. Para não morrer, não ter problema e nem prejudicar a igreja de Cristo, nem trazer vergonha. Você está entendendo? Você está entendendo o que é que nós estamos dizendo? Então, a peneira de Jeová começa pela sua palavra, porque a Bíblia diz que Deus prova com a sua palavra. Diz que
como maçãs de prata em crisol de ouro, não é assim que fala? É a palavra do Senhor. Ele está falando sobre como Deus prova as pessoas com a palavra. Diga, a palavra me prova. Diga, a palavra de Deus me aperfeiçoa. Diga, a palavra de Deus me equilibra. Diga, a palavra de Deus me dá juízo. É o que a Bíblia diz lá no Salmo 119. Dá juízo, porque às vezes o que falta para a gente é juízo. Senso, bom siso, como diz a Bíblia lá no Salmo, em Provérbios. Bom siso significa um juízo perfeito, para julgar as coisas conforme a palavra. Amém! Obrigado, Pai, pelo sangue de Cristo sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, e a unção do Espírito Santo executando aquilo que Tu queres. Nós vemos na palavra de Deus que a imposição de mãos, eu não vou ler todos os textos, senão a gente vai demorar muito, mas vou ler só alguns. A imposição de mãos, ela é, na verdade, o toque. Eu vou colocar aqui algo que eu escrevi, presta atenção. A imposição de mãos é o contato físico entre Deus e seu poder e a pessoa que está sendo ministrada através do ministro por um ato de fé. Eu já citei em outras palavras aqui. Então, a mão do Senhor vem através da mão do ministro. Olha bem, a mão do Senhor, que é a unção, vem através da mão do ministro para tocar na vida de quem está sendo ministrada, para manifestar cura, manifestar bênção, libertação. Vem sobre alguém que está sendo levantado para o ministério, para liberar o quê? Autoridade espiritual. A mão do Senhor vem sobre a mão do ministro quando ele impõe a mão para distribuir dons. Então, alguns dons do Espírito são manifestos através da imposição de mãos. Vocês estão comigo? Amém. E se você tem algum chamado dado por Deus, desde o ventre da sua mãe, ele será ativado pela imposição de mãos. Então, a imposição de mãos não é só bíblica, ela é muito séria. Deixa eu dizer outra coisa, que não está citada aqui nesse texto, mas havia em Israel uma oferta do bode expiatório, e tinha um momento, olha só, que o bode expiatório na verdade é uma figura de Cristo, e tinha um momento em que os sacerdotes de Israel impunham as mãos sobre o bode, presta atenção nisso, e transferiam os pecados de Israel para o bode. Já parou para pensar como esse negócio é poderoso? Transferia os pecados de Israel para o bode. O bode ia para o deserto e ele era xingado e apedrejado pela população de Jerusalém. Ou seja, uma clara referência a Cristo Jesus. Na verdade, a mão de Deus já esteve sobre a cabeça de Jesus Cristo, lançando o pecado da humanidade. Mas o que eu estou querendo trazer a você é que Jesus já pagou o preço, mas veja que coisa forte é a tal da imposição de mãos. Por isso, presta atenção, guarda bem, porque agora você vai entender por que eu vou falar de mim. Você tem que ter muito cuidado com quem bota a mão na sua cabeça. Amém? Porque se esse ministro ou ministra não vive uma vida alinhada, não é muito bom que se impõe a mão sobre a sua cabeça. Então, não é bom a gente estar botando a mão um do outro na cabeça um dos outros. A não ser que seja para curar. Porque a Bíblia diz, os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas impor mão para ministrar algo que não seja cura, não é muito bom, porque você não sabe da vida da pessoa. Por isso que quem deve impor as mãos para levantar ministro, ou para ministrar algo do Espírito de Deus, deve ser alguém aprovado diante da congregação. Você pode pensar, pastor, não é muita ousadia você falar isso? Não, porque a Bíblia diz assim, torna-te padrão das boas obras. E Paulo diz, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo.
Logo, o padrão de quem está ministrando deve ser imitador de Cristo. Porque a mesma unção que vai, ela vem também. E se quem ministra não está puro diante de Deus, então para eu falar isso, lembre-se que Jesus Cristo disse: de toda palavra frívola proferida pelos homens, eles vão prestar conta. Pastor, você não tem erro? Já tive. E tenho erros como todo mundo tem. Mas eu posso te garantir que a minha vida está alinhada com Deus. Por isso também é perigoso falar de alguém que é servo alheio e que está alinhado, porque o juízo vem sobre aquele que falou. Você está entendendo isso? Está vendo como é sério? Quantas coisas sérias nós estamos falando aqui? Imposição de mãos. O que sai da nossa boca? Quem nós somos em Cristo? Eu estou falando desse jeito, dessa forma assim, que é para você crer naquilo que vai ser feito hoje aqui. Que não é brincadeira, é algo para libertar as nossas vidas, para mudar a gente de patamar, sair do marasmo para uma nova realidade que Cristo nos chamou e que não é meramente conseguida com palavras que se diz na boca, mas com atos que são praticados. Porque a palavra que é dita sem ter o ato correspondente são só palavras frívolas. Mas palavras ditas e praticadas são em verdade verdadeiras. Por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. O que é que ele está querendo dizer ali na Bíblia? Quando você fala algo, você tem que ser o primeiro a praticar. Porque senão você vai ser o próximo alvo daquele demônio que você falou. Fulano, ele é muito errado. Aí aquele demônio sai da vida daquela pessoa, porque a pessoa se consertou e vem para aquele que está falando. Vocês estão entendendo o que é isso? Por que eu estou falando desse jeito? Para você entender a seriedade de uma imposição de mãos. Quando uma mão é estendida, e um ato de fé é liberado, e uma palavra é dita, Deus se manifesta naquele momento. E se tiver doença, a doença vai embora. Se tiver uma libertação, vai se acontecer. Amém. A gente tem que passar do nível das leviandades para ir para a profundidade em Deus. E teve um culto aí que eu falei sobre imposição de mãos, eu não me lembro se foi no Vida Eficaz. E teve uma frase que eu falei, o pessoal pegou, deu uma rebuscada e colocou lá num cartaz. Eu não sei se você já viu esse cartaz que diz assim: imposição de mãos trata de transferir algo da parte de Deus para alguém, como cura, dons, bênção ou autoridade. Quem já viu isso aqui? Só que, meditando melhor, eu vi que está incompleto. Então, a melhor definição seria isso aqui, ó. Imposição de mãos trata de transferir algo da parte de Deus para alguém, como cura, dons, bênçãos ou autoridade, vírgula, bem como o poder para executar a libertação de poderes demoníacos. Você está comigo? Quando nós impomos a mão, algo vai acontecer. O que precisa ser derrubado, será derrubado, para ser construído algo novo. O que precisa ser levantado, será levantado. O que precisa ser exaltado, será exaltado. O que precisa ser edificado, será edificado. Por causa da unção, da boa mão de Deus, quando a mão do ministro é colocada. Então veja, há uma correlação entre a mão do Senhor e a mão do ministro. Quando a Bíblia fala da boa mão do Senhor, está falando do favor e da proteção, da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Então isso é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos impor as mãos, e nós não vamos brincar, querido. Vamos impor as mãos sobre a sua vida, porque é algo que Deus colocou no nosso coração. E um pastor de uma igreja deve impor as mãos sobre os membros da igreja. Um pastor natural, ele passa a mão nas ovelhas. Mas quando ele passa a mão, não é só para alisar, ele passa a mão para catar, se vê se tem carrapicho ou algum bicho para ser retirado. Ele vai dentro, bota dentro da lã da ovelha,
para ver se está tudo bem. Você está entendendo? Então o pastor ele não tem só a responsabilidade de acariciar uma ovelha, mas ele tem que também tirar os carrapichos. E às vezes a gente precisa tirar os carrapichos, porque a gente fica se enganando. Vai dar tudo certo. Algo bom, algo novo Deus tem para mim. Algo novo Deus tem para você, mas o algo novo precisa retirar o velho. Não se remenda pano novo em pano velho. Entendeu o que Jesus Cristo disse? Se você remendar o odre, pegar o odre velho e botar um pano novo, vai se romper. Porque dentro do odre se coloca o vinho, que é uma representatividade da unção do Espírito Santo, da mão do Senhor. E o vinho fermenta. Por que fermenta? Porque a unção ela vai produzir algo dentro de você para se mexer, para fazer, para praticar. E aquela fermentação da unção dentro de você vai fazer o que é novo ficar firme, mas o que é velho vai se arrebentar. Por isso que não se põe um pano novo num odre velho. O odre velho tem que ser jogado fora. Você tem que botar odre novo. E vinho novo no odre novo. E o vinho novo, e o odre novo para ser jogado, para vir, para jogar o velho, às vezes precisa uma imposição de mãos, para que a mão do Senhor, através da mão do ministro, faça ser jogado fora o odre velho, para que um vinho novo se manifeste na sua vida. Você entendeu? Agora eu disse que ia falar sobre mim. Por que eu tenho que falar sobre mim? Porque a gente tem que sair desse nível de criancice, de achar que quando um ministro está dizendo Deus me ungiu, ele está querendo se exaltar. Não, querido, Deus me ungiu com a unção do Espírito Santo. E se a pessoa está como líder de uma igreja, você tem que crer, e eu tenho que crer, que há uma unção sobre aquela pessoa. É por isso que nós dizemos que você vai receber da unção que você honra. Por quê? Quando você reconhece que é uma unção do Espírito Santo naquela igreja, através dos ministros, você vai receber daquilo que Deus determinou. Porque se a gente não crê nisso, a mão vai ser imposta sobre nós e não vai surtir efeito nenhum. Porque para ativar a mão de Deus, que está na mão do ministro sobre você, é preciso crer. E a gente não crê naquilo que a gente não acredita. Parece uma redundância, né? Uma contradição, né? Quando eu digo não acreditar, é não dar valor. Quando a gente dá valor a alguém, ou a alguma coisa, ou alguma mensagem, ou alguma igreja, a gente prioriza aquilo. Se você dá valor ao seu filho, ou à sua filha, você prioriza eles. Se você dá valor à sua esposa ou ao seu esposo, você prioriza ele. Se você dá valor a Deus, você prioriza a Deus. E se você dá valor à sua igreja e à liderança da igreja, você vai priorizar eles. E se não priorizar, você não dá valor. E como você não dá valor, você não vai receber dessa unção. Foi assim que Deus fez. Sabe por que Deus fez assim? De propósito. Porque isso é uma forma da gente ser tratado. E a gente realmente amar, não só de palavras, mas de atitude. Porque amar ao que é bom com você, é fácil você amar seus filhos, sua esposa, seu esposo, e amar uma pessoa que você não conhece, reconhecendo que vem de Deus. Pastor, mas a gente só ama quem a gente confia. Opa, estamos chegando no ponto. Pastor, e como eu confiar se eu não conheço? Opa, estamos chegando. Mas para eu conhecer eu tenho que bater um papo. Depende. A árvore se conhece pelos frutos. E o primeiro fruto de um ministro não é o bate-papo dele. O primeiro fruto de um ministro é se o que ele diz está sendo praticado por ele. Esse é o fruto da árvore boa, o bom fruto da árvore boa. Você entendeu? E aí a gente confia. E a relação de confiança gera o quê? Acreditar. E acreditar gera o quê? Usufruir dos benefícios da unção. É por isso que quando um ministro cai em pecado, é um dano muito grande, porque acaba com o principal fruto de um ministro, que é a sua credibilidade. E mesmo que ele seja perdoado, a credibilidade da pessoa vai estar
manchada. Você entendeu? Deus perdoa. E as pessoas deveriam perdoar. Mas a credibilidade da pessoa é manchada. Então é por isso que diz, quem está em pé, cuide para que não caia. E quando Jesus Cristo disse assim, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Isso é sério ou não é? É sério ou não é? Diga comigo, é sério? É sério? Ele está dizendo coisa, a gente tem que parar nos detalhes. Jesus está dizendo que vai ter escândalo de todo jeito. Então já a primeira profecia que já arrepia a gente. E a segunda mensagem dele é, ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Isso aí também é muito sério, arrepia a gente. E aí ele diz mais, era melhor pegar uma pedra de mó, que é um negócio grande assim, mais ou menos, uma roda do tamanho desse púlpito aqui de largura, ou maior, e botar no pescoço e se jogar no abismo, do que fazer um destes meus pequeninos cair. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz também, vamos supor que alguém cometeu um grande pecado. Então é esse aí que tem o escândalo, que Jesus falou. Mas a Bíblia diz também, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá no Salmo diz também, que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcançará misericórdia. Então a Bíblia está em contradição? Não. Você tem que entender tudo. Ele está dizendo que quando alguém confessa é perdoado. Concorda comigo? Ué, mas Jesus Cristo não disse que aquele que cometeu um escândalo é melhor se jogar? Sim, mas quando o que cometeu o escândalo confessa o seu pecado e abandona, a pedra de mó já não está no pescoço deste. Agora fica comigo agora, presta atenção. A pedra de mó vai ficar no pescoço de quem? Daquele que faz o pequenino se escandalizar. E quando alguém pega o pecado de alguém e começa a passar para os outros, o que é que aconteceu? Essa pessoa que está divulgando está fazendo os pequeninos se escandalizar. E já não é mais o que cometeu o pecado, mas aquele que está espalhando o pecado. Eis o motivo porque muitos morrem e vivem adoecidos, porque estão envergonhando o Evangelho e a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhando pecados que já foram confessados e abandonados, e essa pedra de mó está no pescoço destes. Isso eu estou falando para vocês verem a seriedade do que a gente fala, a seriedade da imposição de mãos, a seriedade de viver uma vida pura diante do Senhor. Queridos, se nós vivermos conforme o que a Bíblia está dizendo, é impossível que os benefícios da nova aliança não se manifestem na nossa vida. Cura, preservação, proteção, prosperidade. Queridos, tudo que Deus prometeu vai se manifestar na nossa vida. Agora é necessário que a gente abandone o pecado, a gente abandone aquilo que está errado, para que venham tempos de refrigério. E como diz lá em Hebreus a respeito da graça, vamos confiadamente, sem nenhuma culpa, nem condenação, diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e socorro na ocasião oportuna. Eis a ocasião oportuna, é hoje. A imposição de mãos virá e o socorro de Deus se manifestará sobre a sua vida, mas é é necessário, é primoritário que você abandone os erros. Pare de esconder debaixo do tapete, em nome de Jesus, porque Deus quer que você alcance a plenitude da salvação. Deus quer que a unção poderosa venha para a sua vida, porque Deus não quer que ninguém morra cedo, Deus não quer que ninguém enlouqueça, Deus não quer que nenhum mal venha sobre o seu povo. Pelo contrário, Deus determinou que viesse tempos de refrigério no dia que Jesus Cristo nasceu. No dia que Jesus Cristo nasceu, o homem se levantou e disse, porque veio grande e poderosa salvação sobre Israel. A salvação que veio por intermédio de Jesus Cristo é grande, é poderosa e é eterna. A gente precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele é, no terreno da alma, ele é mais inteligente do que você. Ele é muito sagaz. Ele bota uma isca de amargura aqui, uma coisinha ali, outra, e você vai se enredando, daqui a pouco tu está completamente preso.
Então, é para destruir essa prisão e essa cadeia que a imposição de mãos também vem. Porque às vezes, querido, você pensa que está tudo bem, mas você tem um sistema de pensamento corrompido. E é necessário que venha uma imposição de mãos. Mas eu te advirto, depois da imposição de mãos, é necessário que você pratique. Senão, a imposição de mãos vem, a unção vem, despedaça aquele jugo, mas o jugo volta, porque você está com o mesmo sistema de pensamento antigo. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu vi uma palavra do reverendo T.D. Jakes, ou homem ungido. Até mostrei para a Fabiana. E tem uma palavra que ele diz lá muito interessante, que pode servir para algumas pessoas aqui. Ele disse, olha, você só vai ter sucesso na sua vida quando você souber lidar com a rejeição. Quando você souber lidar com o não. Enquanto você não souber lidar com o não e com a rejeição, você vai continuar sendo prisioneiro da tua alma. Porque o diabo sempre vai trazer alguém para rejeitar você. E enquanto você não souber lidar com a rejeição, você não vai para o novo nível. Porque quando você sobe de nível, a rejeição aumenta, a mentira aumenta, a difamação aumenta. E se tu não se dá bem com as rejeições que tu tem até hoje, como é que tu vai aguentar a pressão mais adiante? Você entendeu? Como é que tu vai aguentar? Quando nós impormos a mão, um novo nível será liberado sobre a sua vida. Mas entenda, rejeição é algo que você tem que tratar. Como, pastor? Sendo superior a ela. Crendo, confessando a palavra, controlando suas emoções pelo Espírito de Deus que foi levado até você para te auxiliar, mantendo uma vida de consagração, e não respondendo a raiz de amargura, respondendo conforme aquilo que fizeram com você. Fica bem, está tudo bem, querido. Saiba, como disse o apóstolo, que sofrimentos iguais aos teus estão se cumprindo pela irmandade mundo afora. Você não é o único a sofrer rejeição, quer seja pelo pai, pela mãe, pela família, por ministros, por amigos, por colegas, por irmãos, por gente do trabalho, quem quer que seja, meu querido. A rejeição é algo que é típico de quem tem um chamado de Deus. A rejeição é típico de quem é filho de Deus, porque você sempre vai ser rejeitado em alguma área da sua vida. E se você disser, não estou nem aí, muito bem. Parabéns, pois se prepara para outro nível de rejeição. Porque enquanto tu não estiver nem aí, o Satanás vai cuidar de fazer um pior. Então, você vai ter que lidar com isso. Não baixar a cabeça, porque é uma unção sobre a sua vida. Diga, há uma unção sobre mim. Há um sangue de Jesus sobre ti, o sangue da nova aliança. E é preciso você entender que quando nós impormos a mão hoje, será liberada mais unção sobre a sua vida. Quando nós impormos a mão, será liberado o poder de Deus, a boa mão do Senhor. Mas precisamos abandonar as práticas erradas, as formas de pensamento, porque eu disse, a mesma unção que atrai é a unção que, porque Deus é bom e Ele te ama. Você entendeu? E Ele quer libertar você. De uma vez por todas. Estão comigo aqui? Então a unção será liberada com a imposição de mãos. E pode ser que a gente imponha as mãos sobre você e amanhã você amanheça o dia, você tem nada diferente. Está tudo igual, porque não é pelo seu sentimento. Mas creia que há uma unção liberada sobre a sua vida, que vai despedaçar jugo. Pode ser que algo já aconteça aqui agora, pode ser que algo só aconteça depois, mas uma coisa eu te digo, o que é feito segundo Deus, e segundo a direção do Espírito, e segundo a palavra, vai operar alguma coisa. Pode até ser um discernimento. Você está na sua casa e de repente tu começa a acontecer a mesma coisa que aconteceu ontem. E de repente, rapaz, agora que eu estou me percebendo. Não é a forma que eu estou pensando que está me levando a esse tipo de coisa, não. Pode ser um discernimento, um auxílio do Espírito Santo. Amém? Pode ser uma cura. Então, é preciso crer no poder e na unção do Espírito Santo. Eu queria chamar o grupo de louvor. Não é pelos sentimentos, é pela fé. Nós vamos fazer algo muito sério aqui.
E como eu e a minha esposa, nós somos uma só carne. Vou chamar a minha esposa para orar comigo também, nós dois vamos orar. Quando eu falei sobre eu e sobre a autoridade que me está investida, automaticamente você entenda que eu e a minha esposa somos uma só carne. E que a unção que está sobre mim como pastor também está sobre ela, porque somos uma só carne. Agora, na verdade, se nós vivêssemos discutindo, intrigados dentro da própria casa, a unção não seria repartida. A Bíblia diz até que quando há discussão numa casa, a oração não chega no céu, não é respondida. Mas como nós vivemos em unidade, a mesma unção é liberada por mim e ela. E se só eu impusesse a mão, havia algo estranho, que era como se eu não confiasse nela. Vocês estão comigo? Então a graça de Deus, ela opera através da imposição de mãos. A graça de Deus opera no casal. Quando um casal está unido, eles falam a mesma coisa. É por isso que a esposa é uma auxiliadora. É uma prova de que Deus usa a outra parte do casamento, cada uma parte para se auxiliar, ela como minha auxiliadora. E sobre mim, a autoridade do lar. Então, eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra, ela tem a responsabilidade de ser minha auxiliadora. Os dois são uma só carne. E a unção que foi depositada em mim como pastor também está sobre ela. Você entendeu? Então, eu e ela, nós vamos impor as mãos. E creia que Deus vai operar. Amém? Outra coisa, presta atenção. Nós vamos, a direção é impor as mãos. Em nenhum momento nós estamos dizendo que a direção é profetizar ou algo. Agora, se o Espírito nos der alguma palavra, nós vamos falar, amém? Mas se eu não falar nada, ou nem Fabiana falar nada sobre você, não fica pensando, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Não tem nada a ver. Deus vai agir sobre você aquilo que você precisa receber, amém?